Voltamos ao calendário dos mineiros no nosso Brasileirão. O Cruzeiro vai jogar na quinta-feira contra o Cuiabá e hoje 4 jogos, um deles o Bragantino contra o Atlético, 9h30 da noite com transmissão do Premier. Gabriel Milito, vai ter muitos desfalques, jogadores servindo suas seleções, outros jogadores machucados, inclusive o Hulk, e ontem mais uma baixa. O Hulk já veio direto aqui para ser atendido pelo médico do Atlético. Desespero também por não saber a gravidade da lesão, né? Guilherme Arana, Atlético Mineiro. A cara já entrega. Com 7 desfalques, Milito vai ter dor de cabeça para montar o time contra o Bragantino. Arana, Franco e Vargas estão com as seleções. Rubens, Otávio, Hulk e Mariano no departamento médico. Com tanta gente de fora, as peças menos utilizadas vão ganhar espaço na equipe. O jovem Cadu, que só foi titular 2 vezes no ano, deve formar o ataque com Paulinho. Eu me sinto bem à vontade em qualquer posição, assim, tanto de centroavante quanto pela ponta, mas vou estar sempre disposto a ajudar a equipe da melhor forma possível e onde o Milito me colocar, eu vou estar dando o meu melhor. Milito vai mesmo precisar do melhor da equipe. O time está invicto no Brasileiro e tem o melhor início desde 2009, mas vem de 2 empates nas últimas rodadas. Aliás, é o resultado mais comum dos 6 jogos até agora. Eu sou consciente das baixas que temos, dos jogadores que se vão. Tenho consciência das baixas que temos, dos jogadores que fomos perdendo. Tenho consciência que jogamos 9 partidas do Brasileirão, todas muito difíceis, e que o grupo foi reduzido. Mas continuaremos trabalhando e considerando o melhor para cada jogo. Considerando que é o melhor para cada partido. A história do Atlético contra o adversário de hoje é de boas lembranças. Só perdeu uma vez no histórico do confronto e foi lá em 98. Em 2021, o Atlético levantou a taça do Brasileiro diante da torcida depois de um jogo contra o Bragantino do Mineirão. Ergue a taça! Galo campeão! E na última partida entre eles, deu Galo. Vitória por 2-1 com um golaço de Igor Gomes. Depois de tantas vezes como opção do treinador no segundo tempo, Igor deve aparecer entre os titulares hoje. Com essa mentalidade de querer ganhar, com a mesma valentia que jogamos sempre e com a mesma ideia de jogo que temos. Só vamos trocar os nomes. Galo e Bragantino, 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Desfalque é sinônimo de oportunidade. Vamos ver o provável time do Milito para hoje à noite? Que deve entrar em campo com Everson, Saravia e Bruno Fux e Lemos. Aqui pode jogar o Rômulo também, hein, gente? Meio de campo com Alisson, Batalha, Igor Gomes, Scarpa, Zaratio, Armando e no ataque Paulinho e Cadu. Pedrinho e Allan Kardec também podem ser opções para esse jogo. O Milito, Léo, começou a trabalhar o time do Atlético para esse jogo de amanhã, de hoje, contra o Bragantino, na quarta-feira passada. Os trabalhos foram encerrados ontem. Então foram 6 dias de treinamento para ele quebrar a cabeça para definir esse Atlético para esse jogo contra o Bragantino. Afinal de contas, ao todo são 8 desfalques para esta partida. O Mariano perdeu o jogador no início da semana por conta de um incômodo na coxa direita. Hulk, todo mundo sabe, posterior da coxa esquerda, em tratamento no departamento médico. Rubens se recupera de uma ruptura do ligamento colateral medial, ali na colateral medial, uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Você vê que não é fácil essa lesão do Rubens não, viu? Otávio, ruptura no tendão do músculo da coxa. Paulo Vitor, esse sim já está recuperado de uma cirurgia que ele fez para poder reconstruir os ligamentos do tornozelo esquerdo. E aí, o Alan Franco está com a seleção equatoriana, o Vargas, inclusive vai jogar hoje pela chilena, e o Arana com a seleção brasileira. Dentro disso, 20 jogadores estão em Bragança Paulista. Provável Atlético, Léo, para esse jogo deve ter o Everson no gol, com o Saravia, o Bruno Fux, o Rômulo ou o Maurício Lemos. Tô apostando no Scarpa na lateral esquerda. O meio de campo com Batalha, Zaratio, Igor Gomes, Alisson e lá na frente o Paulinho e o Hulk. E aí, Lélio Gustavo, é o que pode fazer? Óbvio que o Milito sempre tem dessas, né? Vez ou outra aparece com uma surpresa na escalação, algo que ninguém comentou, imaginava, mas dentro do que tem à disposição, é isso que você tá pensando também? Seria, mas ontem até o Breno falou sobre uma possível surpresa do Palácios aí pelo lado esquerdo. E ele tinha recebido a informação, já tá conectado ou não? O Breno tá com um problema de conexão lá ainda. Que ele tinha sido testado nessa posição. Então poderia ser essa grande surpresa.
mas eu acho que não tem muito o que fazer, não. Eu até, talvez, pelo jogo ser fora, eu começaria com o Allan Kardec, não com o Cadu, faria o ataque Paulinho e Allan Kardec. O Scarpa tem que jogar pelo lado direito, isso aí é inegociável. Então, se ele arrumou o Palácios para jogar ali pela esquerda, vai ser uma belíssima de uma tentativa. E aí fica um mistério, até ouvi ontem o Tempo Esportes e fiquei avaliando o cenário. Ele pode fazer isso, começar com o Palácio, como o Breno destacou, mas ele pode estar fazendo um teste também para uma mudança de esquema para o segundo tempo, porque afinal de contas agora se ele tem menos peças para começar, ele vai ter menos peça também para uma eventual mudança de jogo. É isso aí. Eu já até falei isso aqui algumas vezes, eu acho um crime tirar o Scarpa da posição dele. Eu acho você mata um lado e mata o outro, porque você tira o Scarpa de uma posição que ele, ali sim ele rende, e o Milito chegou, colocou ele pra jogar, aí ele se deu bem, e hoje é o melhor jogador do Atlético, inclusive sem o Hulk em campo, né? Vai cair nele, provavelmente, essa responsabilidade aí, e ele vai ser improvisado. Então não é a dele. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, se é pra improvisar, então improvisa outro. Eu acho que poderia improvisar, no caso, o Palácios aí, como o Breno Galante disse ontem. Vai improvisar, improvisa outro e deixa o Scarpa na posição dele. Porque aí, pelo menos você não mata as duas posições, né? Agora, eu tô curioso pra saber se o Milito arrumou um plano B também pra fazer pra organizar o Atlético de uma maneira diferente diante de 8 desfalques hoje, né? 8 desfalques é muita coisa. 8 desfalques, sendo alguns titulares, alguns que sempre entram, né? Então, ou seja, não são só reservas que nunca entram, são jogadores que entram. Exatamente. O Vargas tem entrado muito. Até as opções. O Vargas, desses aí, ele foi pra seleção chilena e é reserva, né? Mas outros fazem muita falta, sem dúvida alguma. Hoje era um jogo pro Rubens estar em campo. Alan Franco. O Alan Franco agora é titular, né? Sim, o Alan Franco é titular. Mas o Arana, o próprio Vargas, sem o Hulk, seria o Vargas, na teoria. Aí modifica pouco, né? Exatamente. Em tese, são 4 considerados reservas e 4 titulares. Então, pode falar os nomes aí, só pra galera lembrar. O Alan Franco, o Arana, o Otávio e o Hulk. São os considerados titulares. Os reservas, o Mariano, considerados reservas, o Mariano, o Rubens e o Paulo Vitor, com o Vargas, que é o segundo reserva. Pois é. Hulk. É muita gente fora, desses aí, o Mariano, de vez em quando, tem chance, né? Vai pro jogo. E principalmente o Vargas, né? Que tá sempre entrando no lugar do Hulk, né? Desses aí, o Paulo Vitor é o que menos joga. Porque o Rubens, ele ia começar a engrenar de novo. Foi contra o Penharol, não foi? Que o Atlético venceu pelo placar de 3-2, salvo engano. Foi contra o Penharol ou contra o Criciúma? Agora eu fiquei em dúvida. Criciúma. Foi contra o Criciúma, né? Que ele inclusive começou como titular pela esquerda. Exatamente. E aí foi ali no biquinho da área, dentro da Arena MRV, naquele jogo que ficou empatado por 1-1, na dividida, que ele acabou virando o jogo. Foi um jogo que o Arana foi poupado, né? E aí precisou entrar pra poder... Por 2 minutos. Não adiantou nada. Mas tem uma coisa que eu até falei hoje mais cedo. E se você pega esse time aí e coloca vestindo a camisa do Atlético em 2018, todo mundo tava sorrindo, sabe? Porque só pra ter uma comparação. Então, o negócio não é tão feio assim não, mas é claro que é um adversário perigosíssimo, o Bragantino. É que o sarrafo subiu, né, Léo? Exatamente, lógico, claro. Mas o torcedor tem que entender isso também. Tem. Com muitos desfalques, hoje dá pra se fazer ainda um time competitivo. Dá pra chegar e encarar o Bragantino lá. E outra, eu fico vendo a turma falar, por exemplo, tem que contratar, porque o Cadu não tá pronto, porque eu não sei quem que não tá pronto. Se não der chance pros caras jogar, a gente nunca vai saber se eles vão estar prontos também. O Filipão foi demitido por causa disso, dessa bronca aí. Não coloca os meninos da base pra jogar. Aí, outro dia já tinha gente reclamando do Alisson. Agora, o Cadu não pode. Não. O cara tá pronto, o cara tem que jogar. Se o técnico tem dado chance ao Alisson, né? E ele tem agora, já não pode jogar o peso do mundo nas costas desses meninos, pô. Mas o Alisson tem dado conta do recado. Tem entrado bem, né? Contra o Bahia foi muito mal. Mas o normal dele ali, ele tá indo bem, né? Claro.
Pro próximo dia 10 de julho, o Atlético tem só o Bernard, por enquanto, pra inscrever? A gente trata da seguinte forma, o Bernard tá aí. Inclusive amanhã ele vai participar de uma sessão de autógrafos, a gente vai estar lá para poder contar todos os detalhes na programação da FM O Tempo e também o tempo.com.br. A gente trata o Alonso como engatilhado, ainda falta o anúncio oficial, então tá engatilhada essa contratação do Júnior Alonso e fica aí essa expectativa. Poucas vezes eu vi um mercado assim com muito barulho e pouca ação, né? É empresário jogando o nome dali, jogando o nome daqui. A gente já trouxe aqui na programação da FM O Tempo que o Atlético tem um interesse no Fausto Vera, que é o volante do Corinthians, mas ainda não evoluiu de uma maneira concreta para a gente poder falar que é um jogador que vai vir ou não para o Galo, porque afinal de contas é uma dinheirama envolvida. O Corinthians, a gente trouxe aqui na semana passada, nem pagou o jogador para o Argentino Júnior, que acionou a FIFA, aí o Corinthians não concordou com o valor e recorreu à corte arbitral. Então assim, e o Corinthians está nessa bagunça danada que acaba influenciando. Eu me recordo, no início do ano, quando ainda estava acompanhando o América, tinha tudo acertado entre América e Corinthians para a vinda do Ivan. Aí teve essa mudança de diretoria, veio essa confusão toda, o Ivan foi parar lá no Internacional. O Carlos Miguel, que era o goleiro, também pode sair, o Cássio tá aí, enfim. Acho que são todas umas circunstâncias que envolvem, por exemplo, essa negociação. Se o Atlético quer o Fausto Vera mesmo, agora é uma hora ótima de ir lá buscar, viu? Porque a bagunça é generalizada, que o Corinthians vive uma crise extra-campo, uma crise institucional que eu acho que nunca teve. Nesse nível que tá aí, aquela entrevista coletiva ontem do Augusto Melo foi um negócio escandaloso, assim, foi uma bizarrice generalizada, uma coisa horrorosa. O cara não tem a menor ideia do que ele tá fazendo ali. Então eu acho que se o Corinthians deve o Fausto Vera, se a bagunça que tá lá, se o Atlético chegar com a grana ou com um jogador pra trocar, né, alguma coisa desse sentido também, porque parece que quer o Matheus Mendes também, não sei. Pode ser, né? Mas aí também não, né? É porque o Carlos Miguel é engraçado, né? O Carlos Miguel assumiu porque o Cássio tava pra sair e tal. Aí o Carlos Miguel vai sair também. Olha, bom, o Corinthians tá desse jeito aí. Mas você tá falando lá do Júnior Alonso, o Vargas pode levar o contrato pra ele assinar hoje lá. Não é Chile e Paraguai, o amistoso? Quem sabe tá na mochila, né? Agora... O Vargas leva. Não, e essa história, Léo, do Matheus Mendes é interessante porque é aquilo, né? O Corinthians pode falar, o Atlético, eu quero o Matheus Mendes. Não, Matheus Mendes não, porque o Corinthians também queria o Júlio na época do Ivan, né? Júlio, jogador do América. Esse aí não vai sair, não. Então, assim, é aquela história, né? Agora, o Atlético, no dia 10, tendo Júnior Alonso, tudo certo, e o Bernard, dá uma encorpada boa nesse time. O Vitor disse que a expectativa dele é que ele volte a partir também do dia 10. O Rubens talvez um pouquinho mais à frente. E se Deus quiser, com a turma voltando saudável da Copa América, né? O Atlético tem que estar inteiraço mesmo em agosto. Que é onde a onça bebe água, né? Exatamente. Oitavas de final de Libertadores, né? E vem aí Copa do Brasil. Um pouco antes. Provavelmente o brasileiro também, que não vai dar trégua. O calendário fica cada vez mais apertado. Então, porque agora também a data FIFA que vai ter agora é só em setembro, né? Então é uma data FIFA que vai ser preenchida com jogos que foram adiados e o Atlético tem um pra pagar. E aí foi contra o Grêmio, que é contra o Grêmio. Vai ser mais ou menos esse panorama de hoje aí, né? Com o Bernard, com o Alonso. O Alonso também não, né? Porque o Alonso é pra seleção. O Alonso aí, o Franco, certamente esses dois. Alonso, Franco, Vargas. Arana. Detalhe que hoje é um confronto direto, né, Edivaldo, entre Bragantino e Atlético. Bragantino é o 6º colocado com 12 pontos, o Galo é o 10º com 10. Nesse instante, na tabela de classificação, o Flamengo é líder com 14, o Bahia também tem 14 pontos, é o 2º colocado, o Botafogo é o 3º com 13 e o 4º colocado também tem 13 pontos, que é o São Paulo. E aí o Atlético Paranaense, que é o 5º, também com 13 pontos. O Bragantino tem 12, é o 6º. O Palmeiras é o 7º com 11, 10 pontos pro Internacional, que é o 8º, 10 pontos pro Cruzeiro, que é o 9º, 10 pontos pro Atlético, que é o 10º, 10 também pro Fortaleza, que é o 11º. Então é um campeonato que está bem embolado e o Atlético precisa voltar a vencer também na competição, né, Edivaldo? Mas com um detalhe interessante, o Atlético não perdeu no Campeonato Brasileiro mas ainda, tá empatando demais. Foram 4 empates, que você citou bem, e 2 vitórias.